Bom, então, essa foi uma das coisas que me chamou a atenção, que foi uma contradição muito grande, e que me pareceu, me deixou, já não acreditava muito, mas digamos que eu ainda tinha, eu estava lendo o livro para ver se fazia sentido. Aí com aquilo, meio que terminou de matar a charada para mim. Entendi. Mas ouça, eu queria aproveitar que você está participando aqui, né, e comentar uma notícia que eu vi na internet e no jornal Zero Hora. Nós até brincamos aqui com o fato de vocês, né, terem tomado uma overdose de remédio homeopático, né? Eu sei também, né, ou seja, é público e notório, que o espiritismo tem uma relação muito estreita com a homeopatia, né? Você gostaria de comentar alguma coisa a esse respeito, Ouça? Eu não sabia dessa ligação com o espiritismo, realmente. Bom, a ligação é o seguinte, existem em alguns centros que surgem alguns médicos chamados médiums, né? Médicos não, médiums, chamados médiums receitistas, né? Então eles prescrevem medicamentos homeopáticos como o arsênico album, em suma, por aí vai, né? Com doses de 12 a 20 CH, né? Sim. Ou seja, sem nenhum tipo de estudo prévio. O que eles alegam é que estão sendo orientados por espíritos superiores e que a homeopatia não atua no corpo físico, atua no perispírito. Por isso, ouça, que você não deve ter sentido nada, porque você, como ateia, você não deve ter perispírito. Nós não temos. Deve ser, né? Porque se você tem perispírito, você deveria ter sentido algum tipo de reação, porque o perispírito e o corpo carnal estão intimamente ligados, né? Então, se a homeopatia ela atua no perispírito, né, e você tomou uma overdose, atuou no perispírito, para ele refletir no corpo carnal, então, se não fez nada disso, você também não deve ter perispírito. E se você não tem perispírito, deve ser porque você é ateia, ou é um espírito muito atrasado, não é? Certamente, devo ser um espírito muito atrasado. Eu também. É isso aí. Eu também. Então, eu vou assumir, então, que eu sou realmente um espírito muito atrasado. Eu também devo ser, né? Aliás, nós todos somos, né, Luiz? Todos nós somos, né? Muito atrasados. Por isso você passou aqui, né? O Luizinho, o Hans e por aí vai, né? Tranquilo, então, né? Bom, vamos lá. Ouça, mais uma vez, muito obrigado por você ter ligado, né? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu acho que você devia ligar toda vez que a gente tivesse programa aqui. Você é uma pessoa que eu conheci pessoalmente, que eu gostei muito de ter conhecido pessoalmente. Também gostei de conhecer você. Ok, então, ouça, mais uma vez, muito obrigado por você ter ligado. Boa noite, então. Boa noite. Bom, só continuando, né, o que estava comentando, pessoas boas e pessoas ruins existem em todo lugar. Se não fosse assim, não teríamos padres pedófilos, não teríamos ateus estelionatários e não teríamos também médiuns charlatões, né? Alguns médiuns são charlatões e outros, né, procuram acreditar, eles acreditam efetivamente que estão fazendo bem e o fazem, sem cobrar nada de ninguém, né? Essas pessoas, não pelo fato delas cobrarem ou não cobrarem, elas estão ou não dizendo a verdade, né? Ela pode dizer a verdade que ela acredita e não aquele fato real, né, que efetivamente acontece. Bom, menino, nós temos uma pergunta aqui que foi feita pelo Felipe Dutra. Ele é do sudoeste do Paraná. Ele pergunta se o espiritismo acredita em Deus, se eles são deístas. Eu acho que eu posso responder essa pergunta. Fique à vontade, Luiz. Olha, eles acreditam em Deus, no único Deus, certo? Só que é um pouco diferente do Deus do Deus bíblico, né? Que o Deus bíblico parece que é três em um só, é o Espírito Santo, Jesus que é o Filho, o Espírito Santo e Deus que é o Pai, né? É a Santíssima Trindade do cristianismo, né? Isso, então eles não acreditam na Trindade, só acreditam num Deus único e somente isso. E
quando o espírito estiver super evoluído, ele vai chegar ao Pai. E eu não sei mais o que acontece depois que chegar ao Pai. Eu acho que Manny pode responder essa pergunta. Quando chegar ao Pai, Manny, o que vai acontecer com o espírito depois? Não faço a menor ideia. Eu só sei que essa pergunta é interessante e também é respondida pelo próprio Livro dos Espíritos, né, na questão primeira do livro primeiro, onde Kardec supostamente faz uma pergunta: o que é Deus? E supostamente os espíritos respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, eles também acreditam em Deus. Mais outra ligação aí? Mais outra ligação. Ateus em Curitiba, boa noite. Boa noite, aqui é o Rodrigo. Opa, Rodrigo, boa noite. Você tem alguma pergunta ou algum comentário? Tenho sim. Eu queria saber de vocês qual é o problema tão grande que vocês veem assim na crença. Qual é o mal tão absurdo assim que ela faz na sociedade? Bom, olha, eu acho que você responde a sua pergunta, porque crença é somente uma crença, não passa de uma crença. Agora, certeza, é uma certeza. Então, já começa daí, né? Eu tenho só acrescentando o que o Luiz colocou, né? Assim como a crença não causa nenhum mal na sociedade, a não crença também não causa nenhum tipo de mal. No Livro dos Espíritos tem uma questão que diz a seguinte: como o Espiritismo pode contribuir para a evolução da humanidade? E a suposta resposta dos Espíritos é: eliminando com o materialismo. Então, assim como a crença não gera nenhum mal, né, atualmente, a não crença também não gera mal algum. E também não devemos ser exterminados, né? Eu entendo, só que a crença ela traz alguns benefícios para muitas pessoas. Tem muitas pessoas, muito conforto, as pessoas sentem muito conforto crendo. Então eu acredito que talvez ela seja psicologicamente melhor do que a não crença, vamos pensar assim. Certo, acreditar em Papai Noel também traz algum conforto para as crianças, porque elas recebem um presentinho de Natal, né? Ou seja, se o conforto for esse, né, ao passo de você acreditar em algumas coisas e sacrificar algumas outras, será que vale a pena efetivamente ou não? Eu não sei, eu acredito que talvez, pelo menos até o momento, até nossa sociedade, o nosso nível cultural atual, acho que a crença está fazendo mais bem do que malefícios. Eu acredito. Vocês discordam? Sim e não, né? Eu concordo por um lado e discordo pelo outro. Desculpe, seu nome? Rodrigo. Rodrigo, você professa alguma religião, Rodrigo? Eu tenho uma religião não, uma visão, não tenho dependência de religião nenhuma, não sou praticante, mas eu tenho uma crença assim em Deus. Ok, e em qual tipo de Deus ou deuses você acredita? O Deus cristão. O Deus cristão, então você é um católico? Isso, eu batizado católico, mas eu tenho meu próprio estilo de crer, vamos pensar assim. Ok, então. Então é o seguinte, bom, vamos lá. Você como católico, né, então, você logicamente acredita que existe um Deus, né, e que esse Deus, ele é todo bondade, né, é onipotente, onipresente, onisciente, estou certo? Sim, basicamente sim. Perfeito. Então me explique por que esse Deus que é pura bondade fez você nascer no seio de uma família, que eu espero que seja uma família boa, uma família equilibrada, né? E uma outra pessoa nascer, por exemplo, na Somália, né? Ficar morrendo de fome com um urubu rondando a cabeça dele. Ou seja, será que realmente um Deus que é pura bondade, ele consegue fazer isso? Ou acreditar num Deus é apenas uma muleta, porque as pessoas não conseguem suportar o fato de que são finitas e que simplesmente acabam quando morrem? Eu não saberia dizer, porque eu não tenho a própria consciência de Deus, mas o que é importante é que a gente, atribuindo os ensinamentos dele, a gente consiga ajudar essas pessoas que não podem, não têm acesso muitas vezes à própria religiosidade, ao lado espiritual. Enfim, eles não têm esse acesso tão fácil quanto eu tive, por exemplo, né? Mas eu acho que é a obrigação nossa de quem acredita, de quem é crente,
passar esses ensinamentos e essa conduta para que as pessoas também possam melhorar, entendeu? Ok, eu acho que isso é uma postura moral e que deve ser seguida por todos os membros da sociedade, independentemente da crença na qual eles professam ou da não crença, né? Eu acho que nós vivemos numa sociedade onde nós somos todos seres humanos, né? E merecemos ajudar, nós devemos ajudar uns aos outros, inclusive com campanhas como Sou Ateu, Sou Doador, né? Onde nós buscamos salvar vidas de algumas pessoas, né? E não simplesmente pelo fato de ajudar pessoas, pela promessa de estar ganhando um lotezinho no céu, né, de frente para o nascer do sol, do lado de um cara que foi pregado há 2000 anos atrás. Ou seja, nós devemos fazer o bem pelo fato de fazer o bem, e não pela promessa futura de estar desfrutando um paraíso, ou de fazer o mal ou não fazer nada e ir para o inferno. Eu entendo. Mas vocês não têm, assim, um receio, um medo do que possa acontecer bem a hora que vocês vão cair que vocês vão passar dessa para melhor, ou não vão passar, talvez, ou vão simplesmente empacotar e morrer? Vocês não têm medo do que pode acontecer? Bom, vamos lá. Absolutamente não, né? Porque se é que existe algum tipo de divindade, né, essa divindade ela pode ser tudo, menos burra, né? E ela também pode ser tudo, menos esse Deus aí escrito na Bíblia, no Corão, ou coisa que o valha, né? É um Deus, se é que existe, né, que deve saber distinguir as pessoas pelos seus atos, né? Não é pelo fato de alguém falar ou descrer dele, né, que ele deva fazer uma coisa ou outra. Algumas religiões pensam assim, que ateus são o mal da humanidade, merecem ser exterminados, né? Nós simplesmente não acreditamos em nenhum tipo de Deus. Mas não acreditamos por quê? Porque absolutamente é improvável, né, que ele exista, né? E se algum dia, por acaso, acontecer, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, é simplesmente isso. Nós vamos levando a nossa vida, fazendo dos nossos atos a nossa religião e da nossa consciência o nosso Deus. Entendi. É uma boa filosofia, afinal, mesmo eu não concordando com vocês, mas de fato é uma boa filosofia. Ok, então, obrigado, Rodrigo. Luiz, você quer acrescentar alguma coisa? Não, tudo bem, só isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, Rodrigo. Até mais. Boa noite. Ok, bom, continuando, né, a respeito dos médiuns charlatões, né, nós temos uma série de pessoas que se dizem médiums, usam de leitura fria, né, e roubam, furtam, mentem, né, e fazem todo tipo de impropérios com pessoas que estão ali desesperadas e desamparadas, esperando algum tipo de consolo, de consolação. Nem todos fazem isso, a maioria não faz, né? São alguns que mancham, né, uma religião como o Espiritismo, que procura pregar o bem, né? Luiz, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Com certeza, eu gostaria de acrescentar que uma das coisas que o governo americano quis fazer foi investir nesses médiums. Então, durante vários anos, desde 72 até 95, o governo americano tentou obter informações privilegiadas, né, através desses médiums. E a conclusão desse projeto é que não foi promissor. Eles não conseguiram obter essas informações e acabou ali, né? O governo gastou 20 milhões de dólares para patrocinar, né, essas pesquisas, esses médiums, e foi um fiasco. Olha, nós temos mais uma ligação. Vamos aqui lá. Pelo Skype. Habilitar o som ali. Boa noite. Boa noite, Manuel. Boa noite, Luiz. Boa noite. Com quem fala? É o Felipe aqui de São Paulo, a gente conversou essa semana. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, como vai? Tudo tranquilo, como você está? Muito bem, obrigado. Obrigado por você ter ligado, meu querido.
eu fico muito contente com a iniciativa